abrindo a sua Bíblia no Salmo de número 119, este salmo tão rico. Eu não sei se você já teve a curiosidade de lê-lo totalmente, nos seus 176 versículos. Se não o fez, faça. É um salmo dedicado exclusivamente, o salmista deixa muito bem claro a importância da palavra de Deus, o amor que ele tinha por essa palavra, o desejo que ele tinha por essa palavra, aonde ele fala em todo o salmo que ele não a troca por nada, por nenhuma circunstância, por nenhum momento ele troca a palavra de Deus por qualquer outro momento da sua vida. E hoje nós vamos dar início, iniciando em mais um bloco de 8 versículos, a começar do versículo 65. Nós aprendemos no início do estudo que o Salmo 119 é dividido em 22 partes, compondo cada parte de 8 versículos, onde cada uma do início de cada dos 8 é iniciada por uma letra do alfabeto hebraico, que também, porventura, é composto de 22 letras. E hoje nós vamos começar no versículo 65, que é a letra Tet do alfabeto hebraico, e nos diz assim o Salmo 119, do versículo 65 ao 72. Trata com bondade o teu servo, Senhor, conforme a tua promessa. Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Tu és bom, e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras, mas eu obedeço aos teus preceitos de todo o coração. O coração deles é insensível, eu, porém, tenho prazer na tua lei. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e de ouro. Amém. O tema que nós vamos dar para esses versículos hoje é uma pergunta seguida de uma resposta, e a pergunta é: você é servo de Deus? Sinta-se privilegiado. Você é servo de Deus? Você é serva de Deus? Amém? Responda para você lá dentro. Eu não posso responder aqui por você. Você é servo e serva de Deus? Se você é, sinta-se privilegiado, sinta-se privilegiada. Por quê? Quem é servo de Deus serve a? Quem, irmãos? A Deus. E tem coisa mais gloriosa que servir a Deus? Existe? Não existe. Então você é servo de Deus. Você não é servo de uma pessoa comum. Nós servimos a Deus. Será que nós realmente estamos servindo a Deus? Pensa aí um pouquinho no silêncio. Vou fazer a pergunta de novo, vou dar 10 segundos para você meditar. Será que nós temos servido a Deus? Paulo nos ensina o seguinte, em Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Nós servimos a Deus. Nós fazemos as coisas no nosso cotidiano como se nós as estivesse fazendo para
Deus. Então, o primeiro ensinamento como servo é: se você é servo de Deus, irmãos, espere a recompensa de Deus. E por que ficamos frustrados quando o homem não nos reporta aquilo que nós esperamos, se nós somos servos de Deus? Espere a recompensa de Deus. Espere a provisão de Deus. Espere o milagre de Deus, que se você é servo de Deus, você é privilegiado, você está fazendo as coisas para o Deus de todo o universo. Enquanto eu estudava esse salmo, Deus me deu uma definição, eu não fui procurar em nenhum dicionário, nada, do que significa a palavrinha servo, para a gente hoje à noite. Servo é o seguinte: é descobrir tudo aquilo que agrada ao seu Senhor. Algumas coisas? Não, é descobrir tudo o que agrada ao seu Senhor. Obviamente que o Senhor aqui é com letra maiúscula, tá? Que é Deus. Descobrir tudo o que agrada ao seu Senhor e realizar de uma forma voluntária, com muita alegria e satisfação, a ponto de abrir mão de você mesmo para que o seu Senhor seja agradado. Isso é ser servo de Deus. Eu vou repetir: é descobrir tudo o que agrada a Deus. E você descobre tudo aonde? Na palavra. É na Bíblia que você vai descobrir o que você tem que fazer para agradar a Deus. Então, ser servo de Deus é o quê? É descobrir tudo o que agrada a Deus e realizar aquilo que agrada a Deus, obviamente, de uma forma voluntária, sem imposição. Você está desejando realizar aquilo, voluntária, com muita alegria, com muita satisfação, a ponto de você anular você mesmo, para que o nosso Deus seja agradado com as nossas atitudes. Isso é ser servo. Paulo resume isso dizendo o quê? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Os desejos meus não valem mais. Vale o que Ele quer que eu seja, o que Ele quer que eu pense, o que Ele quer que eu fale. Ser servo é estar disposto em todo o tempo a servir a Deus. Eu fiquei muito temeroso quando o Espírito Santo colocou o tema, e nós vamos falar basicamente sobre isso, nesses versículos que se seguem, porque nós temos um costume, não vou dizer que é bom e nem ruim, mas nós pedimos muito mais do que servimos. Nós invertemos, nós queremos que Deus nos sirva muito mais, e se Deus não serve, a gente faz carinha de ruinzinho. Não oro mais, não vou cantar mais, não vou mais tocar, não vou mais pregar, não vou mais na igreja. Irmãos, você nasceu para servir a Deus. Não é o contrário. Amém? Nós somos feitos para servir o reino de Deus, é um privilégio. Por isso que o tema é: você é servo de Deus? A pergunta: sinta-se privilegiado, você serve um reino sobrenatural, um reino eterno. Você está aqui para servir o reino de Deus, você foi chamado para servir o reino de Deus. Então você tem que pedir, você tem que agradecer mais, servir mais o reino de Deus. O que é que nós temos feito em prol do reino de Deus? O que é que nós temos feito com o que nós temos ouvido e visto? Só Deus pode resolver os problemas. Só Deus pode realizar os milagres. Então a primeira coisa que você tem que aprender hoje à noite é que você nasceu para ser servo de Deus. E tudo que você faz aqui é como se você, o apóstolo Paulo ensina a gente, na sua carta à igreja de Colossos, já lido, que é como se você estivesse fazendo para o Senhor. Faça as coisas a partir de hoje como se Deus estivesse te pedindo. Que seja um copo d'água para sua esposa, um copo d'água para sua esposa. Às vezes você está lá cansado e a sua esposa fala, como acontece às vezes em casa, né? Amor, queria tanto um cafezinho. Você está cansado, você chegou do trabalho, acabou de jantar, o sono bateu, você está vendo sua cama, já ela fala, você está se preparando para ir para a cama, isso aconteceu ontem à noite em casa. Ela falou, amor, eu falei, oi. Achei que ela fosse me dar boa noite, queria tanto um cafezinho. Pois não, meu amor.
Fui lá, fiz o cafezinho para ela, dei para ele e fui dormir. Agora, e se fosse Deus que te pedisse um cafezinho? Como que você faria, irmãos? Você nem pensava. Pensava? Lógico que não. Amém? Fomos nascidos para servir. Sirva a Deus. Como foi resumido o mandamento? Amar a Deus sobre tudo e amar o como? Então, da mesma forma que você faria ou faz para Deus, faça para o teu próximo. Amém? Sirva. Nós somos criados para ser servos do Deus Altíssimo. Fazer de coração, fazer voluntário, toque com amor, cante com amor, pregue com amor, venha ao culto com amor. Você está servindo a Deus, que pode todas as coisas. O salmista começa essa parte do Salmo, esses 8 versículos, no versículo 65, dizendo o seguinte: trata com bondade o teu servo, Senhor, conforme a tua promessa. O que é interessante aqui é que ele mesmo se intitula como servo. Ele diz, trata com bondade o teu servo. Ele está dizendo para Deus, olha, eu sou o teu servo. Como que você mede ou mensura que você é servo de Deus? Quando você começa a perceber que as suas atitudes, as suas palavras, a sua mente, os seus desejos, os seus propósitos estão plenamente de acordo com a palavra de Deus. Ah, mas tem hora que eu vou sair, tem hora que eu vou errar, tem hora que eu vou pecar, porque a Bíblia diz que não há homem que não peque, e não há justo sobre a face da terra, mas a intenção do seu coração é sempre de acertar. A intenção do nosso coração é sempre de servir. Então o salmista fala, Senhor, trata com bondade o teu servo. Ele se intitula como servo de Deus, por quê? Porque ele estava consciente de que a sua conduta diária, a sua vida diária, os seus planos diários, estavam de acordo com a palavra de Deus. Como que estão as nossas conquistas diárias? O que você falou hoje? Vamos só o dia de hoje. Você foi servo hoje? O que Deus ouviu do meu e dos seus lábios hoje? Qual foi o refresco que as pessoas tiveram de nós hoje? Elas podem dizer, olha, hoje aquele lá é servo de Deus. Pode? Com as atitudes que nós tivemos no dia de hoje. Então o salmista diz algo interessante, ele se intitula como servo. Alguém que está servindo, alguém que está na brecha, alguém que está interessado e pede, Senhor, trata com bondade o teu servo. Segundo a tua, conforme a tua promessa. Que promessa? De ser bom com quem é servo. De ser bom com quem obedece. De ser bom com quem tem compromisso. De ser bom com quem ama a tua palavra. De ser bom com quem vem ao culto sabendo por que é que veio ao culto. Que louva sabendo por que é que está louvando. Ele se intitula como servo de Deus. E o salmista no Salmo 34, versículo 8 diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Deus é bom para quem? Lógico que ele é bom o tempo todo, isso é parte dele, é caráter dele, é inerente a ele é bom, é bondade de Deus, faz parte de Deus, mas especificamente, irmãos, para que você entenda, Deus é bom, provem e vejam que ele é bom para quem? Para quem nele se refugia, para quem serve, para quem ama, para quem se dedica, para quem tem compromisso com a sua palavra. Glória a Deus. Deus tem muitas promessas para nós na sua palavra. E Ele mesmo vela para que as suas promessas se cumpram sobre a vida dos seus servos. Jeremias 1,12 diz a Bíblia, o Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A promessa de Deus para quem é servo. A bondade de Deus para quem é servo. Para quem veio e entendeu
que nós estamos aqui para servir. E o servo, ele tem o privilégio de fazer 3 coisas. Primeira, servir. Segunda, servir. Terceira, servir. Amém? Amém? Esse é o nosso papel. Servir a Deus e servir ao próximo como se fosse a nós mesmos. A Bíblia diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, ele peca. A Bíblia diz que você tem que fazer aos homens o que você gostaria que eles fizessem para você. A igreja precisa resgatar o amor que está se esfriando. Isso é papel meu e seu. O mundo não vai fazer isso. Mas nós temos o Deus que é amor. A Bíblia diz que o nosso Deus é amor. E como servos, nós precisamos dizer que existe amor. Que vale a pena. Que o nosso Deus é um Deus bondoso, que cumpre as suas promessas para quem é servo de Deus. No versículo 66, ele diz o seguinte: ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. O servo faz um pedido para o seu senhor agora. Um pedido de nada material, um pedido de nada que o fará se destacar entre os homens, um pedido que não o fará ser exaltado perante os homens, mas ele faz um pedido: Senhor, ensina-me o bom senso e o conhecimento. Porque, irmãos, não basta você ser servo. Para você continuar sendo servo, você precisa ser instruído, capacitado, direcionado, moldado a cada dia. Porque a cada dia nós somos convidados a pecar. A cada dia nós somos convidados a entristecer o Espírito Santo. E o servo de Deus, ele precisa o quê? Que o Senhor, a quem ele serve, continue ensinando ele o quê? O bom senso, o equilíbrio das coisas e o conhecimento, conhecendo mais ainda do que o seu Senhor precisa que você faça para que você continue sendo servo. O conhecimento de tudo que nós precisamos está em Deus. Ele pede: Senhor, ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois eu confio em teus mandamentos. Para ele continuar confiando no Senhor, confiando nos seus mandamentos, ele precisa conhecer mais o seu Senhor, saber mais quais são as vontades do seu Senhor, se interessar mais pelo seu Senhor, ler mais a palavra, buscar mais saber quem é Deus, do que Deus precisa que nós façamos como servo de Deus. O importante não é somente você se achar servo, mas é permanecer com a atitude de quem é servo. Amém? Guarde isso no seu coração. O importante não é somente se achar servo ou ser servo. O importante é permanecer com atitudes que o faça constantemente servo de Deus. A todo tempo, em qualquer dificuldade, em qualquer notícia, em qualquer percalço da vida. Mateus 7,20 diz o seguinte: assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Amém? É pelos frutos que nós vamos dar, que nós vamos mostrar que nós somos servos de Deus. Todos os dias precisamos da palavra de Deus por esse motivo. Ele pede: olha, ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois eu confio em teus mandamentos. Todo o tempo nós precisamos do ensino do Espírito Santo. Todo o tempo você precisa ser audível à voz do Espírito Santo. Todo o tempo nós precisamos reconhecer a voz do Espírito Santo. Nenhuma outra voz pode sobrepor a voz do Espírito Santo. Nenhum outro ensino pode sobrepor o ensino do Espírito Santo. Nenhum outro conhecimento pode sobrepor o conhecimento que o Espírito Santo vai nos dar para que nós continuemos sendo servos. E como que você aprende os ensinamentos do Espírito Santo? Primeiro, a Bíblia diz em Apocalipse 2,7, e no final de todas as 7 cartas escritas às igrejas,
Aquele que tem ouvidos, ouça quem? O que o Espírito diz às igrejas. Esse é o primeiro ponto para que você aprenda, conheça quem é Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo, para que você, a partir desta voz, desse conhecimento, permaneça como servo. Romanos 10, 17 diz o seguinte: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É ouvir a voz do Espírito Santo. É mergulhar a sua vida na palavra de Deus. Aqui você vai ter todo o conhecimento que você precisa para continuar sendo servo. E Jesus diz: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós. E o salmista fala no final do versículo 66, que ele deseja ser ensinado, ter bom senso e conhecimento, pois ele confia nos mandamentos do Senhor. Ele tem o quê? Compromisso com a palavra de Deus. Porque, irmãos, não adianta nada você ouvir sem compromisso. Ouvir sem compromisso vai ser simplesmente você ouvir. Agora, quando você está compromissado com a palavra, você ouve e tem o desejo de colocar em prática o que você ouviu, por quê? Porque você tem um compromisso. Não é com o homem. É para isso que eu e você precisamos despertar hoje à noite. Nós erramos muito. Nós não temos compromissos com homens. Nós os respeitamos. Mas o nosso compromisso é com Deus. Quem domina a minha e a sua vida é Deus. Quem sabe o que você estamos expressando hoje é Deus. Quem sabe como é que você passou o dia hoje foi Deus, é Deus. Nós temos compromisso com o Senhor. E o salmista fala: eu preciso ser ensinado porque eu confio nos seus mandamentos. Eu tenho compromisso com a tua palavra. Eu quero que o Senhor me ensine para que eu te sirva melhor cada dia mais e mais. O 67, ele diz o seguinte: antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. A palavrinha mas aí do versículo divide a etapa ou a vida do salmista em dois pontos. O primeiro é: antes de ser castigado, eu andava desviado. Então a primeira parte do salmista, ele estava longe de Deus, sem entender as coisas de Deus. Antes de ser castigado, de ser disciplinado, de ser orientado, eu estava desviado. O que ele quer dizer é o seguinte: se eu não tiver a sua orientação, se eu não tiver compromisso com o Senhor, se eu não tiver vida com a sua palavra, se eu não amar os seus preceitos, eu vou estar aonde? Longe, desviado. É a palavra de Deus que nos traz para perto de Deus. Mas ele diz: mas, segunda condição, agora eu obedeço a sua palavra. Ele foi repreendido, ele foi castigado, ele foi disciplinado, e ele o quê? Entendeu. Muitas vezes Deus nos trata, nos disciplina, nos orienta, e nós não entendemos. Quando a gente entende, a gente passa de uma fase para outra. Ele estava sendo castigado e andava desviado, mas instruído entendeu, orientado entendeu, pediu para que Deus o ensinasse. No versículo anterior ele foi ensinado, ele entendeu o ensino, ele fez um compromisso. Quando você aceita o ensino de Deus, você tem um compromisso com Deus, agora você passa a obedecer a sua palavra. Tem momentos que a gente precisa de um chacoalhão de Deus. Tem momentos que Deus precisa chacoalhar a nossa vida. Oh, acorda, porque o caminho que você está, eu não estou. A forma que você está vivendo, eu não posso estar com você. Acorda, desperta, estou te castigando, entre aspas, estou te disciplinando, te orientando, você está andando desviado.
Não é desviado simplesmente pelo fato de estar no mundo e não ser um crente, não. Você está na igreja, desviado. Antes de eu ser castigado, eu andava desviado. Ele reconheceu que ele precisava de uma disciplina de Deus. Mas agora eu obedeço a sua palavra. Deus estava dando um chacoalhão nele, como eu e você precisamos algumas vezes. Ei, acorda, eu não estou aí não. O que você anda falando, eu não posso estar com você. Os lugares que você anda frequentando, eu não posso ir com você. Os comentários que você anda falando nas suas rodinhas de amizade, eu não posso estar com você. Ei, acorda, estou te orientando, te chacoalhando, te fazendo entender, e quem entende passa para o segundo estágio, mas agora eu obedeço a tua palavra. Entendeu, se arrependeu, fugiu, saiu, serviu, e voltou para o caminho. Provérbios 3, 11 e 12 diz o seguinte: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Hebreus 12, 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Glória a Deus por esse versículo. Dói. A própria Bíblia diz que é um momento de tristeza quando a gente é repreendido. Ninguém gosta. Mas lá na frente, produz fruto de justiça, de paz. Para quem? Para aqueles que foram por ela exercitados. Quem entendeu? Quem se deixou ser orientado pela palavra de Deus. Apocalipse 3, 19 diz a Bíblia: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligentemente e arrependa-se. O que Deus está dizendo para mim e para você hoje à noite é que para nós nos arrependermos e voltarmos para o caminho. Deus está nos orientando hoje à noite. Está nos mostrando que aonde você está, o que você anda falando ou fazendo, enfim, você sabe, Deus não está com você. Ele não pode compactuar com as coisas que tornam sujeira aos seus olhos. Deus quer que você obedeça a sua palavra, mas para que você obedeça, você precisa arrepender-se. Você precisa entender que Deus está tratando com a sua vida, falando com você, e você precisa se arrepender e voltar para a obediência à voz de Deus. 68 ele diz: tu és bom, e o que fazes é bom, ensina-me os teus decretos. Após ser disciplinado, ele reconhece que foi bênção para a sua vida quando Deus o disciplinou, a ponto dele falar: Deus, tu és bom. Como é bom ser disciplinado pelo Senhor. Como é bom ser orientado pelo Senhor. Como é bom entender que eu estava no caminho errado, e o Senhor foi lá, falou comigo, e eu entendi, e eu voltei. Deus, tu és bom, e o que o Senhor faz é bom. E ele pede mais uma vez: olha, continua ensinando-me os teus decretos, eu quero aprender a tua palavra, a tua lei, o teu caminho, o que o Senhor deseja que eu seja, para que eu continue sendo servo. A disciplina de Deus é boa, irmãos. Quando você sofreu uma repreensão por uma mensagem, guarde no seu coração, Deus está te amando, para que você volte, para que você saia dos caminhos onde Ele não está, e você o reconheça que Ele é bom. Deus, tu és bom, continua me ensinando, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso ser condicionado, eu preciso ser conduzido pela sua palavra. Nós às vezes desejamos a condução pela palavra de Deus só quando algumas coisas difíceis acontecem na nossa vida. Aí a gente vai para a Bíblia, vem para os cultos, tudo que você ouve, você quer fazer, por quê? Porque é um momento de necessidade que você precisa resolver. Não, o servo ele obedece a todo tempo. O servo ele é servo na hora boa e na hora ruim. O servo ele é servo na doença, na hora que você tem saúde, enfim. O servo que Deus ele é
constante. Tu és bom, e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Você percebe que em nenhum momento, em nenhum versículo desse salmo você vê ele não se reportando à palavra de Deus. Ele tem prazer que o Deus, que é o seu Senhor, continue lhe dando instruções de como que ele tem que se proceder para que ele continue sendo servo. Glória a Deus. 69 e 70. Os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras, mas eu obedeço aos teus preceitos de todo o coração. O coração deles é insensível, eu, porém, tenho prazer na tua lei. Irmãos, existe ou existirão momentos na minha e na sua vida de pessoas, ou de circunstâncias, ou algo que você não planejou e aconteceu, que vai vir contra aquilo que nós estávamos esperando. O salmista fala, olha, os arrogantes mancharam o meu nome. Então se mancharam porque ele tinha nome bom ou ruim? Bom, foi manchado com mentiras. E ele diz o quê? Mas eu obedeço aos teus preceitos de todo o coração. O coração deles é insensível, mas eu, porém, tenho prazer na tua lei. Olha a reação que o Espírito Santo nos dá hoje à noite, diante daquilo que estão tentando manchar o teu nome, denegredir a tua imagem, ou dizer que você fez aquilo que você não fez. O salmista permanece aonde, irmãos? Ele põe os olhos nas pessoas que estão contra ele? Ele vai lá discutir? Não! Ele fala, mas eu obedeço aos teus preceitos. O servo está preocupado com uma coisa só, o que o Senhor espera dele. É isso que Deus espera de mim e de você. Não o que estão tramando, não o que estão dizendo, mas se nós vamos permanecer como servos, obedientes a Deus, independentemente das circunstâncias que nos cercam. A nossa reação é uma reação de sempre e tão somente continuar, como ele diz, obedeço aos teus preceitos de todo o coração. O servo está preocupado somente com o seu Senhor. Quando prenderam os apóstolos, desejando que eles parassem de falar o nome de Jesus, homens impondo uma condição a eles, o que eles falam lá em Atos? Importa agradar a Deus do que aos homens. Nós vamos continuar falando do que nós temos visto e ouvido. Quando você agrada a Deus, irmãos, tudo está resolvido. As afrontas virão, os percalços podem até chegar, as dificuldades podem vir, mas se você continuar servindo o seu Senhor de todo o seu coração, Deus realizará grandes coisas em nosso favor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 12, diz o seguinte: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Nunca tire os seus olhos do seu Senhor. Só Ele tem a instrução correta. Só Ele tem o caminho verdadeiro. Só Ele colocará as palavras necessárias nos nossos lábios na hora da dificuldade. Josafá disse, olha, estou com medo, não sei o que fazer, mas os meus olhos não sairão de ti. Eu sou servo, eu quero saber não o que os adversários estão dizendo, que vai matar, que vai chegar, que vai destruir, não. Eu quero saber o que o meu Senhor quer que eu faça. E você conhece o texto, Deus instruiu, Ele cumpriu o que Deus fez, e o que aconteceu? Ele lutou, se desgastou. Ficai parados e vede hoje o grande livramento que o Senhor vos dará. Quem é servo só contempla a vitória. Quem é servo não se envolve. Fique esperando a instrução do seu Senhor para realizar aquilo que deve ser realizado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então deixe os arrogantes, deixe as pessoas levantarem as mentiras, se preocupe só com qual que é o próximo passo que Deus quer que você dê.
Qual que é a próxima reação que Deus quer que você tenha? Quais são as próximas palavras que Deus quer que você fale? Seja tão somente obediente à voz do seu Senhor. E no 71 ele diz que foi bom para mim ter sido castigado. Para quê? Para que eu aprendesse os teus decretos. Aqui tem um grande ensinamento. Foi bom para mim ter sido castigado, ou orientado, ou disciplinado, enfim. Essa versão traz a palavra castigado. E ele reconhece o quê? Para que eu aprendesse os teus preceitos. Então, é mais ou menos assim, ó. Precisamos da palavra de Deus para ser corrigidos. E ele entende o quanto foi bom para ele ser corrigido, castigado, orientado por Deus pela sua palavra, para quê? Para que ele aprendesse os decretos, ou seja, para que ele aprendesse as coisas que não são agradáveis ao seu Senhor. E mais do que isso, não só aprendendo quais são as coisas que não agradam a Deus, mas não as praticando mais. Esse é o grande segredo de quem é orientado pela palavra de Deus, porque muitos são orientados e amanhã estão no mesmo pecado. São orientados e amanhã estão no mesmo erro. Eu chamo isso de pecados pré-meditados, pecado que você acorda e você sabe que às 15 horas você tem um encontro, uma reunião para coisas erradas. São pecados pré-meditados. Foi bom ter sido castigado, orientado. Foi bom ir para o culto hoje que eu ouvi uma palavra. Olha, hoje eu fui num culto e a palavra me corrigiu. Para quê? Para que você aprenda a palavra e não pratique mais o que não agrada o seu Senhor. Esse é o segredo de quem é servo. Eu vou fazer só o que agrada ao meu Senhor. Então a palavra me corrigiu. Deus me disciplinou. Deus me orientou. Isso foi bom, ele diz. Foi bom demais para mim. Porque agora eu aprendi o seu decreto, aprendi a sua vontade, eu não vou mais fazer. É gostoso quando você fala para uma pessoa 3, 4 vezes a mesma coisa e ela faz de novo? Você gosta? Quem gosta disso? Ninguém gosta. Deus também não gosta. Deus orienta para que você não faça de novo. Ele fala, foi bom ser disciplinado, foi bom ser castigado, foi bom ser orientado, para que eu aprendesse os teus decretos. O salmista está aliviado e prazeroso por aprender esta palavra e, como um espelho, olhar para ela e corrigir suas atitudes para que seja moldado e se encaixe na vontade de Deus. Eu vou ler de novo, eu estou olhando porque isso que Deus me deu enquanto eu preparava, e eu achei maravilhoso. O salmista está aliviado e prazeroso por aprender esta palavra, como um espelho. O espelho você olha, você vê o quê? Você está cabeludo, tem que fazer a barba, você olha os seus, o que você tem que melhorar. A Bíblia é assim, a Bíblia é como um espelho. Você olha e você coloca a sua vida, você apara algumas coisas da sua vida para que você se veja dentro da palavra de Deus. Então, o salmista está aliviado e prazeroso por aprender esta palavra como um espelho e olhar para ela e corrigir suas dificuldades, corrigir suas atitudes, para que seja moldado e se encaixe dentro da vontade de Deus. Para isso que somos disciplinados, para que nós sejamos encaixados, condicionados dentro da vontade de Deus. Lá em João 13, 6, 10, tem um texto muito rico que diz o seguinte, João 13, do 6 ao 10. Chegou-se Simão Pedro, que ele disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não lavar os pés, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. A disciplina vem para que a palavra de Deus nos limpe, nos purifique. E tem pessoas como Pedro que não permite que a palavra se faça limpeza na sua vida.
Vai me lavar? Não. Trazendo para um paralelo, não é isso que o texto diz, mas um paralelo para que a gente entenda. Não, Senhor, tá bom a minha vida assim. De vez em quando eu faço um negocinho aqui, tá bom, tá dando certo. Não, irmãos. O servo, ele agrada em tudo o seu Senhor. A palavra tem que limpar todo o nosso ser. Corpo, alma e espírito, todos os dias da nossa vida, nós precisamos admitir que é bom ser orientado, disciplinado por essa palavra, que nós venhamos aprendê-la cada dia mais e mais, para que nós possamos tirar da nossa vida tudo aquilo que não agrada o nosso Senhor. 72. Mais uma vez ele encerra uma das 8 partes desse salmo, dizendo assim: para mim, vale mais a lei que decretaste, do que milhares de peças de prata e ouro. O que ele quer dizer aqui é o seguinte, irmãos: para mim vale muito mais eu servir a tua vontade. Para mim vale mais eu conhecer a tua lei, o que o Senhor quer que eu seja, que eu faça, que eu pense, que eu mova, do que qualquer coisa desta terra. Prata, peças de prata, peças de ouro, nada pode sobrepor, nada pode comprar o meu compromisso em conhecer a tua palavra e te servir de todo o meu coração. O que é que tem tentado te tirar de uma vida santificada? Quais são as conquistas diárias que têm cansado você? Que vai passar, mas esta palavra, essa não passa, essa permanecerá para sempre. Sem a instrução de Deus para as nossas vidas, e mais do que a sua instrução, se nós não nos permitir ser transformados por essa palavra para sermos servos, nós viveremos dias com os desejos mundanos e carnais tão somente. Não é essa a proposta de Deus para a nossa vida. A proposta de Deus é que nós vivamos dias espirituais, dias de comunhão com o Senhor, dias de revelação do céu, mas para isso nós precisamos ser servos, e para ser servos nós precisamos dessa palavra, e ela tem que ser cumprida por nós todos os dias. Mateus 6, 19, 21 diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões a roubam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Lucas 12, 16 a 21 diz o seguinte: então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Rico para com Deus é quem está preocupado com as coisas do céu. É para quem acumula tesouro no céu. É para quem serve a Deus incondicionalmente. Para você saber se você é servo, obviamente que teriam muito mais outras questões, nós poderíamos falar muito mais outras coisas, mas Deus colocou no meu coração 4 perguntas, e a gente encerra aqui, para você levar para o seu travesseiro. E a primeira é: onde está o teu coração? A segunda é: o reino de Deus é a prioridade em suas atitudes? A terceira é: o seu projeto de vida é eterno? No sentido de você pensar nas coisas espirituais. E a última é: se Deus fosse questionado a seu respeito,
o que Deus diria? Amém? O que Deus diria se ele fosse questionado a seu respeito? Quem é o Luciano, Deus? O que ele diria de mim? O que ele diria de você? Porque no começo nós perguntamos o quê? Você é servo de Deus? Sinta-se privilegiado. Que a partir de hoje, eu e você possamos ter essa busca de servir a Deus acima de qualquer circunstância. E quando qualquer pessoa, dificuldade, percalço da vida, nos surpreender, que da nossa boca todos possam ouvir o versículo 72. Quando toda dificuldade vier, pedir para que você erre, que você blasfeme, que você murmure, que você saia do caminho, que você desista, você vai responder para ele, ou para a vida, ou para a dificuldade, o versículo 72. Para mim, fale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de ouro e de prata. Não troque a sua servidão a Deus por nada deste mundo, porque não vale a pena. Nada é mais importante e nenhuma situação é mais relevante do que a palavra de Deus. O servo cumpre a palavra de Deus. O servo é orientado pela palavra de Deus. O servo procura na palavra o que agrada ao seu Senhor e cumpre para que o seu Senhor seja agradado, mesmo que você tenha que abrir mão de você mesmo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Quem quer ser servo? Então fique de pé, nós vamos orar pela sua vida. Enquanto isso, o irmão Amir e o irmão Moisés se preparam, e após esta oração, estaremos louvando o nome do Senhor, e você tem o privilégio de contribuir com o seu dízimo e com a sua oferta. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, sabemos que precisamos da ajuda do Espírito Santo, mas o nosso desejo hoje à noite é ser servo do Senhor, servos do Deus Altíssimo, orientados pela tua palavra, direcionados pela tua palavra, para saber o que é que o Senhor tem com cada um de nós, o que é que o Senhor espera de cada um de nós, e como servos, abrir mão de coisas, de situações, para que o teu nome seja agradado, Pai. É um privilégio para nós servir o teu reino, é um privilégio para nós estar inseridos no teu reino, é um privilégio para nós amar a tua palavra, é um privilégio para nós poder te servir, Senhor. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, nos ensina que o nosso compromisso é com a tua palavra. E como o salmista, que em todos os finais de cada versículo ele prefere a tua palavra, ele prefere os teus decretos, ele prefere a tua lei, ele ama a tua palavra, Senhor. O servo ama a tua palavra incondicionalmente, não importa a condição que ele esteja atravessando, Pai. A tua palavra vale mais do que ouro, a tua palavra vale mais do que prata. Nos ensina isso hoje à noite, Deus. Desperdiçamos tanto tempo, ao invés de estarmos nos alimentando da tua palavra, querendo descobrir na tua palavra o que é que o meu Senhor precisa que eu faça para que ele seja agradado, o que é que o meu Senhor precisa que eu fale para que o nome dele seja conhecido, o que é que o meu Senhor espera de mim, servo de Deus. Obrigado, Espírito Santo, por nos instruir hoje à noite, e creio que cada um de nós aqui no santuário e pela internet saímos desse estudo hoje à noite com essa convicção, com esse desejo de ser servos do Deus Altíssimo, o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa salvação. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo o louvor. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.